Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, o Conselho Económico e Social referiu claramente que precisávamos de uma política de crescimento sem a qual não saímos desta situação e o Orçamento de 2013 empurra-nos para uma espiral recessiva. Nós precisamos de um equilíbrio entre consolidação das finanças públicas e crescimento. E também o Conselho Económico e Social nos refere a falta de aderência à realidade deste orçamento. Depois o Sr. Ministro e o Governo surpreendem-se com o aumento da recessão e com o desemprego. Eu ia-lhe dar um exemplo, permita-me, Sr. Ministro. A Espanha elegeu o setor do turismo como um setor para ajudar a saída da crise. Qual é o setor preferencial para Portugal? É que nós não percebemos e não vemos absolutamente nenhum. Aliás, mesmo no caso do turismo, o Governo o que nos apresenta é medidas que pioram a competitividade do setor do turismo. Não é demais referir-lhe a questão do IVA da restauração, que afeta sobremaneira a questão do turismo. Mas também as medidas restritivas ao nível do poder de compra e a ausência de medidas de apoio à competitividade e mesmo o aumento dos custos de contexto. E, por outro lado, Sr. Ministro, nós temos a apresentação de medidas que são uma falácia e mesmo um engano dos portugueses, permita que lhe diga. Por exemplo, no que diz respeito ao subsídio de desemprego aos empresários, algo que foi aqui referido num debate anterior, já se percebeu que esta medida apenas é legislada este ano e que apenas entrará em vigor em 2015, creio. Portanto, nem sequer é uma medida efetiva que possa ser falada como tal para a situação presente, para fazer face às dificuldades que os empresários irão enfrentar. E depois, além desta medida, queria referir-lhe ainda outra. O IVA de caixa. O IVA de caixa também é uma falácia, Sr. Ministro, porque o IVA de caixa está restrito a algumas empresas. Aquelas empresas com faturação na ordem dos 500 mil euros. Mas o que é que acontece chegados a 31 de dezembro de 2012, de 2013, digo? O que é que acontece quando chegar ao final do ano? O que acontece é que as empresas têm na mesma que liquidar o IVA, mesmo das faturas que não receberam. Então, em que medida e para que serve esta medida quando o próprio Governo, através dos pagamentos especial por conta, retira dinheiro às empresas, se calhar para se financiar? Portanto, mesmo nestes dois exemplos, são medidas claramente a desfavor da economia e que nós não compreendemos, mesmo segundo a cartilha do Governo. Muito obrigada.